no capítulo 7, versículo 15 até o 20. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Diga aleluia. Abra comigo o Evangelho de Mateus 22. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra, queremos nos submeter a ela e pedir ao Senhor que traga a revelação à igreja no dia de hoje, e também aqueles que assistem pela rede social, Pai, venha pelo Facebook, pelo Instagram, e também, Senhor, pelo YouTube, venha falar com cada um deles e abrir a visão de muitos, em nome de Jesus. Digam graças a Deus, diga aleluia. A Bíblia nos fala, e quem está se referindo a nós aqui é Jesus de Nazaré diretamente. Quando ele chega em Mateus 7, no versículo 15, o próprio Senhor Jesus está falando sobre os falsos profetas. O problema é que todos nós que aqui estamos, abra a visão espiritual. Olhe para o irmão e diga assim: tem que abrir a visão espiritual. A Bíblia nos fala que as pessoas, muitas delas, têm ficado cegas espiritualmente. E o maior dom que nós temos que pedir a Deus é o dom de discernir espíritos. Ter o dom de discernimento de espírito. E a Bíblia nos fala sobre os falsos profetas que existiam naquela época e que existem em nossa época e existirão no futuro também, e sempre existirão os falsos mestres. A Bíblia nos revela e nos mostra que nós estamos praticamente no final dos tempos, onde a palavra de Deus tem se cumprido na íntegra. Diga aleluia. A palavra do Senhor tem chegado dos quatro cantos da terra, e Mateus 24 fala que quando fosse o final dos tempos, que a palavra de Deus seria pregada em todos os lugares, a palavra de Deus chegaria em todos os lares, e nós pela internet, pela primeira vez, 10 anos para cá, tem chegado a palavra de Deus em todos os lugares, em países que não entrava o evangelho, pela internet tem chegado até eles. Diga glória. Jesus, há 2000 anos atrás, está dizendo sobre os falsos profetas, está nos dando uma dica dos dias de hoje, está dizendo para todos nós, para mim e para você, diga aleluia. Acautelai-vos, significa tenha discernimento e tenham cautela. Porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, não vamos longe nos dias de hoje o que está acontecendo. A internet, muitas pessoas às vezes deixam de ser apacentada pelo pastor da igreja para ser apacentada por um pastor que não conhece. A Bíblia fala que devemos conhecer o líder pelo seu fruto. Se tem fruto, se tem honestidade, se é sério, se
tenta viver o que prega, porque eu sei que não é fácil viver o que prega ou pregar o que vive, mas procuramos viver a palavra, temos falhas, temos defeitos, mas tem uma coisa que nós temos: temor a Deus. Diga, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. As palmas para o Senhor nesta noite, diga glória. E quando Jesus diz para cautelai-vos dos falsos profetas, que eles vêm até vestidos como ovelhas, parecem bons, mas interiormente são lobos devoradores. No versículo 16, Jesus nos dá uma dica dizendo: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, ele corta, se lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Digam aleluia. A Bíblia está nos mostrando e revelando. Jesus nos dá uma orientação que nós todos que aqui estamos temos que ter o discernimento de espírito. Diga, discernir espíritos. Como que nós sabemos que uma coisa produz ou não? Como conhecemos, como podemos entender se não for pelo discernimento de espírito? A Bíblia Sagrada nos mostra, Jesus nos traz uma advertência em muitas coisas na Bíblia Sagrada, contra o pecado, contra a iniquidade, muitas coisas, mas ele fala também para nós termos cuidado com os falsos profetas. Irmãos, olha quantas experiências eu tive com pessoas que pareciam de Deus, mas interiormente eram lobos. E você só conhece o lobo quando você convive com ele. Observamos tantas pessoas que pareciam boas, mas no momento que nós estávamos em apuro, em aflições, foram pessoas que pensaram só no dinheiro e não na situação que estávamos vivendo. A Bíblia nos fala dos lobos devoradores. Ele não importa, ele quer devorar, não importa o que vai fazer com a sua vida, ele quer te destruir. E a Bíblia nos fala para tomarmos muito cuidado com os falsos profetas. Diga aleluia. Jesus está dizendo, continuando o versículo ainda, e antes de continuar o versículo dos falsos profetas, antes ele fala em dois caminhos. Um caminho estreito que leva à vida eterna, e um caminho largo que leva o homem à destruição. E depois disso ele fala sobre os falsos profetas, e agora ele fala quem vai entrar no seu reino. Observamos em Mateus 7:21, ele está dizendo agora: nem todo mundo que está dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta, irmão, dizer que somos do Senhor se não fizer a vontade dele. A vontade dele absoluta. Diga para quem está falando assim: fazer a vontade de Deus, fala em voz alta, não é fazer a sua vontade. Muitas vezes fazemos a nossa vontade, mas não a de Deus. Tomamos decisões no que queremos, mas não no que o Senhor quer. Para nós entendermos isso, para sermos fiéis a Deus, para não sermos os falsos mestres, nós temos que fazer aquilo que Deus determina que faça. Diga aleluia. E o Senhor Jesus está dizendo: nem todas as pessoas que estão dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquelas que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Eu perguntei: Senhor, qual a sua vontade? O que está escrito. A vontade de Deus é o que está escrito aqui dentro. Irmãos, ninguém pode fugir do que está aqui. Olhe para o irmão e diga assim: a vontade de Deus prevalece. E quando ele diz, nem todas as pessoas que estão falando em meu nome vão entrar no meu reino. Por quê? Porque eles não fazem a minha vontade. Para entrar no reino de Deus, tem que fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é desfazer a sua vontade. Diga, acabar com a sua vontade. Diga glória a Deus. As palmas para o Senhor, diga glória. Por isso tem que fazer a vontade dele. Quando obedecemos a ele, então nós podemos ser dele. E a Bíblia fala ainda, ele segue adiante ainda: muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia está dizendo agora, em 3 pontos aqui, que as pessoas eram usadas por ele. Muitas pessoas confundem isso de ser usados por Deus e de ter a salvação em Deus. Diga, podemos ser salvos no Senhor e ser usado por ele. Diga, ser usado por ele e sermos salvos por ele. Tem muitas pessoas que não estão sendo salvas, mas estão sendo usadas. Por isso que muitas pessoas falam assim: mas fulano era tão usado e aconteceu isso com ele. Como é que Deus usa ele? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Diga aleluia. Uma vez que Deus dá o dom para mim e para você, Ele não retira o que dá para nós. Diga aleluia. Mas a salvação não, a salvação é se permanecer nele, seremos salvos. As palmas para ele. Diga livre-arbítrio, hein? Há um problema numa classe nossa que acha que salvo para sempre. Desculpe, irmãos que pensam, pastores que pensam assim, não é a minha visão bíblica. O ladrão na cruz que ia para o inferno, ia queimar no inferno, mas no último segundo da sua vida arrepende. Senhor, eu sei pelos nossos méritos que nós precisamos, passamos por isso e somos ladrões mesmo, somos falhos. Oh Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse para esse ladrão: hoje você vai estar comigo no paraíso. Diga, salvo na hora. Diga glória. Ele não foi batizado, não saiu da cruz e foi salvo. Diga glória. A Bíblia nos fala que o outro Jesus não responde para ele, e quando Jesus não responde alguma coisa, coloca os 2 pés atrás. E quando Jesus não responde para o outro, segundo o ladrão, ele é condenado para o inferno. Com certeza absoluta. E o que eu aprendo com isso? Que a facilidade que eu tenho para ser salvo é a facilidade que eu posso perdê-la. Muitas pessoas acham que sendo salvas pode fazer qualquer coisa, que o nome dela já está escrito no livro da vida e que não tem problema algum. Eu entendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. As palmas para o Senhor. Será. Somos se permanecer. Imagine o Filho de Deus abandonando a Deus hoje e começando a ir para a sarjeta na beira da estrada e não quer mais buscar a Deus. Não pode ser salvo. Salvação tem que permanecer no Senhor. Aquele que desiste do Senhor, ele não será salvo. Aquele que está em mim, eu estarei nele. Quem não está em mim, não estarei nele. É a Bíblia, diga aleluia. Abra comigo Mateus capítulo 10, 32. Muita gente não me entende isso, fica com raiva quando eu prego isso, mas está escrito. Não adianta querer achar o que é o que a Bíblia diz. Jesus disse, Mateus 10, 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Diga aleluia. Bata as palmas para ele, diga glória. Preste atenção numa coisa que a Bíblia Sagrada nos diz sobre os falsos profetas e sobre quem entra no seu reino. Antes disso, 2 caminhos. O homem tem o livre-arbítrio de escolha. Olhe para quem está olhando assim: o Senhor te dá livre-arbítrio. Ou seguimos o Senhor ou abandonamos a Ele. Agora, o Senhor jamais vai gostar daquele que fica em cima do muro. Aquele que não tem uma direção nenhuma. Ou somos quentes ou somos frios. Não podemos ser morno, que o morno será vomitado pelo Senhor. Tem muitas pessoas que preferem o caminho errado e vão seguir e não terão a salvação, mas escolheram o caminho. E tem aqueles que escolheram o caminho estreito, o caminho que leva a vida eterna, um caminho estreito e difícil, mas será salvo. É salvo. Diga glória. Agora, há um livre-arbítrio nas pessoas, isso nós temos que entender. Aqui quando ele fala, nem todas as pessoas que estão falando o meu nome vão ser salvas. Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Irmãos, fazer a vontade de Deus é um ato muito difícil. Fazer a vontade de Deus é desfazer a sua vontade.
Quando eu converti o Senhor aos 27 anos de idade, na flor da idade, o Senhor me quebrou no meio. A minha mãe sabe disso. O Senhor me quebrou dentro do quarto, 6 anos e meio, quase 7 anos dentro do quarto, o Senhor me quebrou no meio. Quebrou a minha vontade própria, queimou a minha teimosia em muitas coisas, o Senhor me quebrou no meio. Para Ele começar a me usar, foi depois de 7 anos de convertido. O Senhor me tratou dentro do meu quarto, para me colocar aqui na obra dEle. Para tudo tem o seu tempo determinado, e tem que morrer o eu. Se não tiver a morte do eu, Deus não vai te usar. Diga aleluia. Jesus está dizendo assim, muitas pessoas estão ali falando o nome do Senhor, mas não está cumprindo a vontade de Deus. A Bíblia nos fala que não adianta nós falar Senhor, Senhor, e fazemos coisas erradas. O Senhor vai se entristecer com a gente. Conheci um certo elemento que era uma bênção na igreja, mas chegava no monte, era uma bênção no monte, mas no final envergonhou o ministério. Trouxe coisas que nem um ímpio faz. Nós temos que entender que não adianta a pessoa ser usada por Deus, se não for de Deus de verdade. Muitas pessoas podem ser usadas, até o capeta é usado, qual o problema? Eu não quero saber disso, eu quero saber se você tem com o Senhor uma aliança. Diga para quem está assim, o Senhor está te perguntando se você tem uma aliança com Ele, e ter aliança com Ele não é fazer a sua vontade nem a minha, mas a dele em nós. Diga glória a Deus, as palmas para Ele. Imagine bem, aos 27 anos, tinha o carro na porta, a empresa, tudo. Para que mexer com a obra? 7 anos sem salário, nem oferta da igreja, nada. Chega uma hora que Deus me colocou na encruzilhada. Você escolhe. Ou realmente vai me buscar, ou realmente você vai ficar na empresa. Aonde você for, eu vou te abençoar, mas se tiver me obedecer é melhor. Eu tomei uma decisão. Sempre alguma coisa na vida da gente, nós temos que escolher aquilo que Deus fala com a gente. Não adianta desobedecer a Deus, que se você desobedecer, você vai sofrer tremendamente. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Não adianta vestir roupa de pano de saco, raspar a cabeça, andar descalço, fazer promessa, subir a escadaria, não sei de onde. Se não obedecer a Deus, não vale nada. Diga, Deus não quer sacrifício de tolos, Deus quer sua obediência a Ele. As palmas para Ele. Não adianta fazer votos. Não adianta fazer votos e não obedecer a Deus. A Bíblia nos fala então que muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, oh Senhor, eu curei em seu nome. Muito bem, a pessoa foi curada porque eu sou o Senhor que sara. Senhor, eu profetizei em teu nome. Muito bem, é o Senhor que profetiza em nós, que usa nós, diga glória. Oh Senhor, como é que é aqui? Profetizamos, eu sou profeta, entreguei recados, Senhor, muito bem, é eu que te uso, mas eu não te conheço, apartai-vos de mim. Essa será a palavra mais dura para qualquer um de nós que não obedecer a Deus naquele grande dia. Não te conheço. É uma coisa que o Senhor mexe o meu coração com esta mensagem. Por isso que fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por isso que muitos são chamados e poucos aprovados. A Bíblia nos revela e nos mostra que o dia mais triste na vida de uma pessoa, quando o Senhor olhar nos seus olhos e dizer para você assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Escute bem, irmãos, eu quero dizer a verdade para você, eu tive tanta decepção com gente dentro da igreja e fora da igreja. Já tive decepção com obreiros, com obreiras. Já tive decepção com quem cantava, com quem tocava, e coral, e fora de coral, e louvor. Decepcionei com tanta gente. Mas eu não podia perder o meu olhar no Senhor, porque se eu não olhasse para o Senhor, por causa das pessoas aqui, eu tinha afastado da igreja.
Escute bem o que eu vou falar para você. Se nós não tivermos alicerçado na sua palavra, na oração, na consagração, em jejum e obediência a Ele, não aguentamos. E a Bíblia fala que haveria homens que trairiam uns aos outros, e nós estamos vivendo esse tempo. Tem um certo líder, esses dias estava reclamando pelo canal da internet, ele estava reclamando que ele chegou no Pará, acho que é o Pará, o Rio Grande do Norte, um lugar desse do norte. Ele chegou na igreja, no Amapá, não sei, chegou na igreja dele, cadê o pastor do ministério? Havia abandonado a igreja, não tinha um pastor lá mais. Ele falou, não é possível, sou pastor presidente, não falaram nada, saíram e montaram uma igreja de frente à igreja dele, sem falar com ele. Irmãos, um espírito de traição nesses últimos dias, como nunca houve. Jesus está às portas, as palmas para ele. Imagina eu fundar um ministério na Bahia, chego na Bahia, cadê meu pregador, cadê meu pastor? Já saiu, montou outra igreja de frente. É o que mais nós estamos vendo, pessoas sem palavras nos dias de hoje. Pessoas que não têm o H maiúsculo de homem, nem M de mulher maiúsculo. Falta espiritualidade, falta verdade e falta honestidade. E Deus conhece o coração de todos. Diga aleluia. A pior coisa do ministério é quando você é traído por alguém que você confia. A pior dor que dá é aqueles que você ora para eles na madrugada e eles te difamam e caluniam. Jesus passou por isso, diga glória. Diga para o irmãozinho assim, nós também vamos passar por isso. Mas nós somos homens, sentimos a dor, sim ou não? Olha, irmão, todas as pessoas, aquela que você mais ajuda é a que mais te trai. O ministério é assim, Jesus foi assim com ele. O que ele mais ajudou o traiu. A Bíblia nos fala todos ali na verdade o traíram, na verdade, não foi só Judas Iscariote, todos abandonaram o Senhor na hora que ele mais precisava. Se nós pararmos e olhar para o homem, nós não frequentamos igreja nenhuma e nem a sua casa mais. As palmas para o Senhor, diga aleluia! Estamos numa época de uma hipocrisia tamanha sobre a terra, irmãos, que aquele que não olhar para Jesus de Nazaré e fixar a sua vida nele, você cai. E o Senhor quer nos levantar, quer nos fortalecer, somente nele, somente nele, somente nele. Bata as palmas para ele. Fez maravilha, que maravilha, fez sinal de cura, que coisa boa, mas ele mesmo foi reprovado. Não adianta, irmão. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Tem gente que ganha o mundo todo, mas perde sua família. Tem gente que ganha o mundo todo, ganha tudo na vida, mas perde o principal, a própria salvação. Escute bem. E a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, também tem que ter o seu tempo. Tem que ter a sua privacidade. Satanás quer nos colocar julgo além do que nós podemos. Diga, o Senhor nos livra. Sacode o irmãozinho e fala assim, tudo tem o seu tempo. Olha para o irmão e diga assim, tira as suas férias. Tira o seu descanso. Tem momento da nossa vida, irmão, que tem que desligar de todo mundo para descansar. Diga aleluia. É ou não é? Tem gente que não cuida da própria saúde, não cuida de si. Isto é sério, estou dizendo. Jesus está dizendo a sua palavra, ele não falha. Olha, nós temos que obedecer a sua palavra, temos que ter cautela com os falsos profetas. Está cheio de pessoas tentando colocar na nossa cabeça o que a Bíblia não diz. Tome cuidado com a internet, o que falsos pastores e líderes pregam para você, coisas que não estão escritas aqui. E tem gente que joga setas e tenta tirar você da posição que Deus te colocou, tenta tirar você do ministério que Deus te plantou. Por quê? Inveja. Olha, tempo atrás manifestou um demônio numa pessoa, um demônio com muito ódio de mim. Eu falei, que esse bicho está com raiva desse jeito, Jesus? Aí o bicho falou assim, é que tem muita gente que tem inveja de você. Eu falei, mas que novidade. Aí ele está falando nada mais do que eu já sei.
É lógico que tanta gente tem ódio da gente por causa daquilo que a gente tem, por causa daquilo que a gente é. Tem gente que pudesse deixar, botava o cabelo igualzinho o seu. É sério. Só não quer colocar um marca-passo no peito, aí ninguém quer, né? Mas se for imitar, tudo que é imitar, imita. É um perigo esse negócio, diga aleluia. A inveja é que levou Jesus à cruz. Era necessário Jesus ir à cruz, mas foi pela inveja que o levaram à cruz. Por quê? Porque Jesus tinha sucesso no que fazia. Aonde colocava as mãos, aonde ele chegava, ele atraía as pessoas para ele. Aonde ele pregava, as coisas aconteciam, ele fazia curas, sinais, prodígios, que eles, os hipócritas da época, não podiam fazer. E tinham inveja de Jesus. A Bíblia fala que o entregaram por inveja. A inveja é a maior obra de feitiçaria contra mim, contra você. E nós só repreendemos com oração, consagração, jejum e leitura da palavra e a proteção do Deus Altíssimo. As palmas para o Senhor, aleluia. Vamos orar? Irmãos, tem tanta gente com ódio da gente que nem conhece a gente. Tem gente que tem raiva de mim que nem nunca me viu, rapaz. Tem raiva de mim, mas meu Deus do céu, como é que pode isso? Isso é certo, estou dizendo. Vamos orar a Deus?